O Grêmio volta de Chapecó com 1 ponto na bagagem e nesse vídeo nós vamos conversar sobre como a má fase de alguns jogadores pode mascarar aquilo que é um bom trabalho do técnico Luiz Castro. Gente, primeiro aquele convite clássico, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que esse conteúdo fique cada vez melhor e chegue em cada vez mais pessoas. O Grêmio conquistou ou teve, né, segundo empate consecutivo dentro do Campeonato Brasileiro, primeiro empate 1-1 com a equipe do Red Bull Bragantino dentro de casa, e agora esse empate contra a Chapecoense lá na Arena Condá, dois empates diferentes, o contra o Bragantino muito mais preocupante pela maneira como o Grêmio foi dominado, foi submisso em relação à equipe comandada pelo técnico Wagner Mancini, nós deixamos de matar o jogo, perdemos os gols que um time de Série A do Campeonato Brasileiro não pode perder, mas o empate contra a Chape ele é diferente. O Grêmio foi dominante no jogo, o Grêmio controlou as ações, teve mais posse de bola, rondou a área do adversário o tempo inteiro, mas faltou um pouquinho de uma noite mais feliz na parte técnica dos nossos jogadores. TT, Carlos Vinícius, Amuso, William, o próprio Monsalve, e é nisso que a gente vai se apegar e conversar no vídeo de hoje, indo lá para o Campinho Tático. Já aqui no Campinho Tático, para que a gente converse sobre aquilo que foi o jogo entre Grêmio e Chapecoense lá na Arena Condá, o Grêmio de Caio Paulista, na ausência do Marlon, Vieri, Balbuena na ausência do Gustavo Martins e Pavon, Noriega como primeiro volante, Nardoni e Monsalve, uma troca de lado, o Monsalve jogando um pouquinho mais pelo lado esquerdo e o Nardoni pelo lado direito nesse tripé, Amuso, Carlos Vinícius e TT. Do lado da Chape, o Gilmar Dalpozo, que é bom treinador, a equipe da Chape é uma equipe bem treinada, mesmo que tecnicamente não seja um primor, colocou uma linha de 4, Everton, Bruno Leonardo, Doma e Walter Clar, Carvalheira, Meritão como primeiro volante e João Vitor, colocou um losango no meio campo, né? E o Giovanni Augusto como a ponta desse losango, Bolazier pelo lado direito e Ítalo pelo lado esquerdo. Não foi um time com 3 zagueiros, o Marcinho, por exemplo, ficou no banco de reservas, o Jean Carlos, que a gente imaginava que poderia ser titular, ficou no banco de reservas, mas é uma equipe que, repito, por mais que tenha alguns jogadores tecnicamente que se destaquem, como o Giovanni Augusto, o próprio Bolazier, que chegou a jogar a Premier League, e também o Jean Carlos, o grande mérito da Chape é ser bem treinado e saber utilizar muito bem o gramado sintético. E a Chape tentava atacar o Grêmio assim. Bruno Leonardo e Doma ficavam nessa retaguarda, né, a dupla de zagueiros. Walter Clar com muita amplitude pelo lado esquerdo, Everton com muita amplitude pelo lado direito. E a ideia do Gilmar Dalpozo ao fazer esse losango no meio campo era ganhar do Grêmio aqui, em superioridade numérica no meio campo. Ele tinha João Vitor, Meritão para sair jogando como esse primeiro homem e o Carvalheira. E a equipe equipe do Grêmio tinha Monsalve, Nardoni e Noriega para fazer essa marcação. Geralmente esse espaço aqui, que o Giovanni Augusto tinha a incumbência de ocupar, ficar se movimentando nessa entrelinha, as costas do Nardoni, porque ele estava posicionado por aqui, por exemplo, né? O Noriega aqui. O Nardoni pressionava o Meritão fazia essa bola chegar no Carvalheira, e o Carvalheira conseguia avançar, e o Noriega estava preocupado com o Giovanni Augusto. Se o Noriega saísse, o Giovanni Augusto caía um pouquinho e ficava livre nessa entrelinha. Essa era a ideia do Gilmar Dalpozo. Estrategicamente, perfeito, gerou superioridade no meio campo, mas tecnicamente a gente sabe que a equipe da Chape não acha esses passes com tanta facilidade assim. Então o Grêmio, de certa maneira, não sofreu com essa superioridade numérica da Chapecoense. Acho que é importante a gente ressaltar que o jogo foi tecnicamente muito ruim, o Grêmio sentiu pelo gramado sintético, pelo gramado molhado, era uma situação muito hostil, e a Chapecoense naturalmente não é um primor na parte técnica, tanto que os gols da primeira etapa surgem de uma desatenção do Grêmio, na maneira como o Pavão tenta afastar, e depois o gol do Grêmio surge numa falha grotesca do goleiro Léo Vieira, em que tenta rebater a bola, e a bola acaba caindo dentro da própria área, e o Nardoni tá ali para aproveitar. Mas a ideia era essa. Esse espaço aqui não poderia ser cobrido pelo zagueiro, o Vieri, por exemplo, porque o Bolazier estava preocupando o tempo inteiro o nosso defensor. Se vocês prestarem atenção no lance do gol, o Ítalo pressiona o Pavon por aqui e o Bolazier está aqui para atacar esse espaço quando a bola é rebatida. Mas, de novo, acho que o Grêmio controlou bem, o Grêmio conseguiu evitar as investidas da Chapecoense e não sofreu tanto assim, muito mais nas transições de contra-ataque do que necessariamente com algum ataque construído pela equipe da Chape. Ofensivamente, é onde acho que o pessoal fez muitas críticas em relação ao Grêmio, e algumas cabem, outras eu particularmente acho que não, porque taticamente, nos termos de movimentação, o Grêmio estava bem postado. A equipe da Chape defendia num 4-4-2, vocês estão vendo aqui as duas linhas de 4, né? E naturalmente, quando se defende nesse esquema, vocês me conhecem, eu gosto de destacar as áreas mais livres, aqui estão elas, né? Esse espaço aqui da entrelinha, porque não tem um primeiro volante, não tem um cara definido para cobrir esse espaço aqui. Então a importância do Monsalve ocupar, a importância do Nardoni ocupar esse espaço. Tem um lance no primeiro tempo que me chamou muito a atenção, que é o Caio Paulista aqui, atacando bem por dentro.
o Monsalve aqui e o Carvalheira preocupado com o Amuso. O Amuso faz a bola chegar no Monsalve e quando a bola chega no Monsalve, quem vem pressionar ele é o João Vitor, que é esse volante mais pela direita. Quando ele vem, o Caio Paulista desce um pouquinho para se apresentar, para ser uma opção de passe. Quem cobre esse espaço aqui, né? Esse espaço em azul na chape? O zagueiro. O Bruno Leonardo avança. Quando o Bruno Leonardo avança, um Monsalve faz um 1-2 com o Caio Paulista. E ataca esse espaço aqui deixado pelo Bruno Leonardo. Aí, claro, acho que o Monsalve toma a decisão errada no final. Ele tenta o drible, poderia ter finalizado, mas logo já chega a cobertura. Mas é uma jogada que funcionou. Atraindo uma movimentação para esse espaço vazio, o zagueiro se movimentou e aí o Monsalve apareceu nessa entrelinha para receber o passe e para tentar finalizar. Acabou não dando certo. De novo, acho que o grande pecado do jogo do Grêmio foi esse refino técnico no último toque, no último passe, na última tomada de decisão, que fez com que o Grêmio não saísse vitorioso lá da Arena Condá, estádio onde joga a Chapecoense. Uma outra crítica que muita gente fez, e acho que é importante ressaltar, nesse lado esquerdo do Grêmio funcionou muito melhor do que o lado direito. O triângulo ofensivo pelo lado direito de Pavon, Nardoni e TT não funcionou muito bem. Acho que porque o TT não vive uma grande fase, tecnicamente está muito abaixo, é um momento de oscilação dele e isso vai acontecer, é natural, o enamorado deve seguir sendo titular. E o Nardoni também fez um primeiro tempo muito ruim até marcar o gol. E aí ele não conseguiu dar essa sustentação pelo lado direito, não estava numa grande noite. Mas o segundo tempo virou muito chuveirinho na área, é verdade, né? É verdade. Por que eu imagino que isso tenha acontecido? Porque a Chapecoense colocou todos os jogadores dentro da área. E aí tu não tem profundidade para atacar, para receber esse passe nas costas. E aí essa bola fica cercando em um, né? De um lado pro outro. Porque por mais que tu encontre um passe no Monsalve por aqui, por exemplo, a pressão já é muito grande, né? Tu tem Militão, tu tem Carvalheira, tu tem Everton, todo mundo subindo para pressionar. E a tendência é ele devolver essa bola para trás para fazer o Grêmio continuar circulando de um lado pro outro. Para movimentar essa marcação, tem que fazer essa bola ir rápido de um lado, né? Sai do corredor direito e vai rápido pro corredor esquerdo. Mas aí eu bato na tecla de que nós chegamos numa noite em que nossos atacantes, até mesmo o nosso lateral, o Pavon, não estava numa noite inspirada. Várias foram as vezes que nós tivemos oportunidade de um cruzamento daqui, seja com o TT ou com o Pavon, depois quando o enamorado veio para cá, com o enamorado aqui, depois com o Amuso na esquerda antes da entrada do enamorado, com o Amuso por lá, e a decisão, o gesto técnico foi muito ruim. O cruzamento era muito ruim, nenhum deles o Carlos Vinícius conseguiu aproveitar. Então acho que antes da gente criticar, dizer que o Grêmio, por exemplo, não tem nada, não constrói, não evolui, taticamente não tem uma ideia. Não, ele tem uma ideia. Eu acho que o jogo contra a Chapecoense passou por um dia não dos nossos atacantes, principalmente o William, que perde um gol ali, pelo menos na goleira ele tinha que ter finalizado, acabou não conseguindo depois da jogada junto com o Gabriel Mack, mas, de novo, os grandes responsáveis pelo empate do Grêmio em Chapecó são os jogadores que não estavam numa noite tecnicamente tão assertiva assim. Uma análise daquilo que pra mim foi o empate do Grêmio contra a equipe da Chapecoense na Arena Condá. Repito, um jogo difícil. Eu sei, a gente teoricamente deveria ganhar de qualquer adversário que tá brigando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o futebol não funciona assim. A Chapecoense está invicta dentro de casa, empatou com o Grêmio, ganhou do Santos, empatou com a equipe do Coritiba. Então não é um time totalmente desprezível, é bem treinado pelo Gilmar Dalpozo. E a gente acha que teve um momento de oscilação da fase dos nossos jogadores, muito natural, isso acontece, mas agora já tem um compromisso contra o Vitória, tem que focar para conseguir vencer dentro de casa. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para esse conteúdo ficar cada vez melhor e chegar em cada vez mais pessoas. Continua, que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!